Nós vamos hoje começar uma série de 4 mensagens que acontecerão na seguinte sequência: hoje pela manhã, hoje à noite, domingo que vem pela manhã e domingo que vem à noite. É uma série baseada no livro de Jonas, chamada de Profundo. E eu sei que a gente tem aqui irmãos que só conseguem vir pela manhã, outros irmãos que só conseguem vir à noite, mas eu quero tranquilizá-la, porque a série está sendo gravada e se você não tiver como vir à noite, você pode assistir da sua casa, do seu lar, sem dificuldade nenhuma. Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia nessa hora no livro de Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Pode procurar Jonas que está aí na Bíblia, viu? Eu sei, você está reparando que eu estou dando um tempinho aqui, né? Eu conheço, gente. Eu vou dizer para vocês, até eu, às vezes, sabe, quando fala assim, Naum, eu penso, Naum, o que é Naum? Aí vem processo, né? Mas Jonas, isso, deu para achar? Amém? Maravilha. Jonas capítulo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam,
porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pai, abre os nossos olhos e o nosso coração, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O coração do homem é uma grande caixa de surpresa e mistério. Nós nos dedicamos e nos envolvemos com aquilo que amamos. No nosso coração reside os nossos afetos, bem como os nossos desejos. No nosso coração está escrito aquilo que nós ansiamos e também aquilo que nós rejeitamos. No nosso coração existe o compartimento das coisas que aprovamos e daquelas que desdenhamos. Esse texto é um texto que tem um pano de fundo. Essa história, ela é uma história que tem um passado. Deus chama Jonas para ir a um lugar chamada Nínive. E Jonas, ele tem uma certa aversão por Nínive. Porque Nínive estava nesse compartimento do coração de Jonas que ele rejeitava, que ele não tinha preço. A cidade de Nínive era uma cidade conhecida pela maldade. A cidade de Nínive era conhecida por homens maus que moravam lá, que lá residiam. Muito provavelmente, alguma história Jonas tinha ouvido no passado, Jonas tinha sido de alguma maneira influenciado por ela. E o texto diz que, ao ser chamado por Deus para Nínive, ele foge e vai para Tarsis. E é interessante a descrição do texto, porque o texto ele utiliza duas frases, estão aqui no versículo 2 e 3. Na verdade, no versículo 3, para mostrar esse desejo do coração de Jonas. O que ele faz? No versículo 3 começa lá dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E mais à frente, o texto diz assim: e embarcou nele, ainda no versículo 3, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, ele tinha um problema no seu coração. Nínive não lhe trazia boas lembranças. Mas isso apontava para um problema maior. A gente vê aqui de maneira bem tranquila 3 problemas iniciais. O primeiro, problema da indiferença. O texto diz assim:
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: se levanta, dispõe-te, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas era completamente indiferente. Ele não estava nem aí. Clamar pelos ninivitas, pedir o favor de Deus para essas pessoas, jamais. Indiferença. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Porque quando você ama, você se doa, você se entrega, você se conecta. O contrário disso tudo não é o ódio. Porque você pode até mesmo estar perto de pessoas que você odeia, mas a indiferença significa um total desprezo e desconexão. Se essa pessoa aconteceu alguma coisa com ela, eu não estou nem aí, não me toca, não me sensibiliza. Sabe? Eu nem percebo. E esse foi o sentimento do coração de Jonas. Deus diz: clama por ela, porque esses moradores vivem coisas ruins. A malícia de Nínive subiu até mim. O texto diz isso. E ele é completamente indiferente. O texto fala também do problema da insensibilidade, porque fala justamente isso. A malícia desse povo subiu até mim. Ou seja, era como se Deus estivesse falando assim: Jonas, eles são homens maus e eles vão para o inferno e eu quero salvá-los. E Jonas responde com a sua atitude mais ou menos assim: deixa eles sofrerem, que vão para o inferno mesmo. Fica nítido no coração de Jonas, na atitude dele, essas palavras. Ele foge da presença do Senhor e ele foge para longe da presença do Senhor. É a atitude dele. O texto também mostra para a gente, e aqui é algo mais que não é tão claro assim, às vezes quando a gente vive isso, mas no texto isso fica muito explícito, que é o problema da discordância. Se em primeiro lugar a gente tem um problema da indiferença, se em segundo lugar a gente tem um problema da insensibilidade de Jonas, em terceiro lugar, Jonas discorda de Deus. Ele foge para longe da presença do Senhor. Deus está dizendo assim: cara, você vai para Nínive. Sabe o que ele diz? Eu vou nada. E eu não vou ali. Eu tô aqui na Taquara, né? Eu não vou ali para Curicica, não. Não. Eu vou para o interior de Campo Grande. Pronto, é longe pra caramba. Você já entendeu, né? Campo Grande. Para muito longe. Foi o que Jonas fez. Porque ele não queria. Ele não concordava com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, hoje, está discordando de Deus em relação a alguma coisa? Essa é uma pergunta muito séria. Muito séria. E eu quero que você entenda uma coisa, que Deus, ele sempre nos mostra um caminho. Mas nós temos maneiras muito sofisticadas de dizer não ao Senhor. Nós utilizamos de subterfúgios para dizer não ao Senhor. E nós muitas vezes dizemos não ao Senhor. Uma vez eu ouvi um amigo que disse assim para mim: André, as maiores verdades são ditas sorrindo. Eu falei: faz sentido. Faz sentido, verdade. E às vezes a gente diz não para o Senhor sorrindo.
A gente diz não para o Senhor servindo a Ele. A gente diz não ao Senhor adorando a Ele. A gente diz não ao Senhor dando o nosso dízimo. A gente diz não ao Senhor participando da ceia. A gente diz não ao Senhor evangelizando. Nós temos um exterior, um estereótipo cristão, religioso. Mas às vezes a gente está numa luta com Deus profunda. Deus diz assim: dá esse passo. Vai. Caminha pela fé. E você tá. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. O nosso coração, ele é uma fábrica de falsas seguranças. A gente acha que precisa disso para ser feliz, daquilo para ser feliz. A gente precisa de determinada coisa para sermos estáveis. A gente condiciona o nosso coração. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu preciso te dizer. Se a sua fé hoje te leva a viver um evangelho confortável, eu preciso te falar, tem alguma coisa errada no seu coração. Se o evangelho não tem te confrontado a mudar, existe alguma coisa errada na sua vida. Porque meu irmão, minha irmã, não tem uma vez, que ao ler a Bíblia, o Espírito Santo não venha falar o seu coração e não venha mostrar em você algo que está errado, algo que precisa ser mudado, um passo que você precisa dar. Só que já reparou? Muitas vezes, nós queremos encontrar um evangelho, ou uma igreja, um lugar que chancele aquilo que o nosso coração quer fazer. Se o evangelho ele não te chama a uma mudança, o que você tem entendido como evangelho não é evangelho. Porque numa relação pessoal e íntima com Jesus, nós sempre seremos chamados a darmos um passo. E muitas vezes, muitas vezes, a gente vai dizer assim: Senhor, mas como que eu vou dar esse passo? Eu não tenho coragem. É isso mesmo. O texto mostra para a gente algo muito sério. E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Olhe para mim. Se você hoje está fugindo de Deus, pare agora. Se você hoje, em algum lugar do seu coração, você está discordando de Deus, cuidado. E o texto mostra para a gente que diante desse cenário, o Senhor coloca uma grande tempestade naquele mar. O medo toma o coração daqueles homens. E Jonas vai fazer o quê? Ele vai dormir. Gente, eu fico imaginando essa cena. O mar bravio, as ondas tentando derrubar aquele navio. E Jonas dormindo. Ele não estava nem aí. E aí, algo acontece. Aqueles marinheiros, tomados pelo medo, chamam a Jonas e perguntam: o que está acontecendo, cara? Por que você está dormindo? O que você está fazendo aqui? E aí Jonas começa a abrir o coração e ele fala a verdade: olha, eu sou hebreu e está acontecendo tudo isso porque eu estou fugindo do Senhor. E é interessante porque aqueles homens, eles não são maus. Eles poderiam de imediato ter lançado Jonas no mar, mas eles não fazem isso. Eles tentam remar, eles tentam continuar. Mas naquela saga de fuga, Deus desejava levar Jonas a um lugar mais profundo.
Nós somos, e entendo o que eu quero dizer, nós somos profetas de Deus. O que é um profeta? Profeta é alguém que fala em nome de Deus. Tem muita gente aí que dá profetada. E diz, minha irmã, Deus está falando isso quando Deus não está. E Deus não se agrada disso. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, Deus está falando isso. Essa pessoa quer manipular uma situação. E é por isso que eu sempre me volto para a palavra. Porque quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Se você quer uma revelação que não falha, é a palavra, é a Bíblia, que é a revelação de Deus. A vontade de Deus você conhece nas Escrituras Sagradas. Leia a sua Bíblia, que Deus vai falar com você. Mas todos nós somos profetas de Deus em algum aspecto. Por quê? Porque nós somos cartas vivas. Nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos o Evangelho, nós compartilhamos o Evangelho com outras pessoas. E aí, Deus chama o profeta Jonas a um lugar mais profundo para moldar e trabalhar o seu coração. Talvez hoje você se veja assim também. Nossa, eu tenho sentido Deus me levar a águas que eu nunca passei, a lugares que eu nunca experimentei, a situações que eu jamais imaginei. E eu queria compartilhar com você algumas lições que esse texto traz para nós. A primeira delas, você pode ver aqui, é que nesse chamado à profundidade, existe um plano maior. E é por isso que Deus nos chama. Deus tinha um plano maior. O que Deus queria fazer? Deus queria salvar as pessoas de Nínive. Deus, mesmo conhecendo o pecado delas, Deus queria resgatá-las. Deus gostaria de transformar aquela cidade. Deus tinha um plano maior, mas não somente em Nínive, mas também no coração de Jonas, porque Deus o ama, Deus o amava. E Deus queria levá-lo a um coração depurado, moldado, transformado. Deus nos leva a lugares profundos, porque Ele nos ama, porque Ele tem um plano maior, porque Ele está trabalhando a nossa vida. Talvez hoje você diga isso, eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje. Ei, Deus te chama a um plano que é maior do que você imagina. Mas em segundo lugar, existe também um plano maior, e é justamente por isso que Deus corrige o nosso caminho, a nossa rota. Olha o que acontece aqui no versículo de número 4. Mas o Senhor lançou um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas fugia da presença de Deus. Jonas comprou uma passagem, ele pagou com seu próprio bolso para ir para outro lugar, para Tarsis. Ele entra naquele navio e Deus diz, eu vou mudar essa rota. Eu vou mudar essa rota. Eu vou corrigir essa rota. Ainda bem que Deus corrige a rota muitas vezes. Ainda bem que Deus não deixa a gente se perder e se acabar. Ainda bem que nos devaneios, nas loucuras do nosso coração, muitas vezes o Senhor intervém e diz, eu permito que você venha até aqui, mas daqui você não vai passar. E Deus manda um vento, uma tormenta, para nos levar ao lugar que Ele mesmo preparou. Talvez hoje você se sinta exatamente assim, no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade.
Só que você já parou para pensar que talvez essa tempestade seja um instrumento de Deus para corrigir a rota da sua vida? Talvez hoje você só veja tempestade, eu só estou vendo tempestade, mas eu queria te convidar a ter um outro olhar. Se é uma tempestade, se Deus está corrigindo a sua rota, é porque Ele te ama. Por isso, descanse, confie, fique tranquila, se renda. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? Existe um plano maior. Por isso, Deus corrige a nossa rota. E o texto continua. Em terceiro lugar, a gente vê aqui uma terceira lição que é muito preciosa e que às vezes a gente não consegue se aperceber. É que existe um plano maior. E é justamente por isso que a bondade de Deus é revelada. Olha o que o versículo 14 mostra para nós. Versículo 14 diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqueles homens, para salvar a vida, eles lançam Jonas no mar, no fundo do poço, no fundo do mar. Sabe o que é mais fantástico aqui? Pense na grande história da redenção. Vamos fazer aqui um movimento bíblico, teológico, que é interessante. Deus chama Jonas para ir a Nínive para ser um instrumento de salvação dos ninivitas. Fantástico perceber que há um Jonas melhor. E quem é esse Jonas melhor? Jesus. Aquele que voluntariamente se lançou no mar, nas profundezas, para nos resgatar e nos trazer de volta para Deus. Ele que verdadeiramente era inocente, que nunca cometeu pecado algum. Ele voluntariamente se entregou. Ele voluntariamente se deixou ser lançado para nos trazer de volta para Deus. Sabe para que tudo isso? Para que a bondade de Deus fosse revelada na minha vida, na sua vida. Deus estava corrigindo a rota no coração de Jonas para que a bondade do Senhor fosse manifesta, fosse conhecida. E Jonas, ele não tinha dimensão disso, porque ele não conseguia entender a bondade de Deus para com os ninivitas. Mas Deus diz a ele: que ele tinha um plano, que a maldade daqueles corações tinha se levantado até ele, e que ele gostaria de salvá-los. Vai, Jonas, se levanta. Olha como Deus é bom, olha como Deus é amoroso. Deus, ele amava aqueles ninivitas, Deus queria salvá-los, redimi-los. E agora aqui nesse barco, aqueles marinheiros com profundo medo, eles gritam, eles clamam: Senhor, que a gente não venha perecer por causa da vida desse homem. E que o Senhor não faça cair sobre nós o sangue desse homem. Quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Deus tinha um plano maior. E a bondade dele foi revelada. Talvez hoje você só consiga olhar para a dificuldade, o caos, a dor, o problema. Mas eu queria dizer para você
Deus tem um plano maior. A bondade dele será revelada. Creia, descanse nessa verdade. Em último lugar, irmãos, para a gente terminar aqui, há uma quarta lição que o texto mostra para a gente, que existe um plano maior. E por isso Deus trabalha o nosso coração. Gente, olha o que Deus fez. O versículo de número 17 fala assim: e deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aqui não é alegoria, irmãos. É porque a gente entende que quando a gente olha para as histórias do Antigo Testamento, essas histórias, elas sempre servem para mostrar que havia um rei melhor, um profeta melhor. Por quantos dias Jonas esteve no ventre do peixe? 3 dias, 3 noites. Há um profeta melhor do que Jonas, que é Jesus. Que também, por 3 dias, esteve morto e reviveu. E aqui, o grande propósito de Deus era trabalhar o coração do profeta. Esse era um profeta durão. Esse era um profeta com mágoas aqui dentro. Com ódio, com desprezo, com dureza de coração. Jonas cai em si. Jonas entendeu a verdade. O capítulo 2, que a gente vai ver hoje à noite, fala sobre o que Deus promove no coração de Jonas. Deus molda e trabalha o coração. Gente, sabe o que é incrível nisso? É que vendo a dureza do coração de Jonas, Deus não desdenhou dele. É que vendo a dureza e a malícia do coração dos moradores de Nínive, Deus levanta e providencia um profeta. Mas como é que é esse profeta? Alguém como eu e você. Exatamente como nós. Porque muitas vezes a gente sabe mascarar o nosso desprezo. Mas Deus nos chama ao mais profundo para trabalhar e moldar o nosso coração. Qual é o sentimento que hoje o Senhor precisa tirar do seu coração? O que Deus precisa lapidar hoje em você? Em que área da sua vida você tem fugido de Deus, para longe da presença dele? Qual é a porta desse cômodo do seu coração que você diz aqui, assim, aqui eu não quero que o Senhor entre. Aqui está trancado. Eu joguei fora a chave. Talvez seja justamente para isso, por isso, que o Senhor hoje deseja dizer a você: ei, eu vou te incomodar a partir de agora. Eu não vou deixar mais isso ficar desapercebido. Eu vou, em vários momentos, te acender uma luz para dizer: eu conheço isso. E porque eu te amo, eu quero trabalhar e moldar o seu coração. Eu não quero mais te ver perdido nessa área da sua vida. Mas eu quero te mostrar o que eu desejo fazer em você. Deus é bom. Deus nos ama. E Ele nos ama tanto, 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 que enviou o seu Filho, e que voluntariamente se entregou, e que por 3 dias esteve morto, mas ao 3º Ele ressuscitou. E Ele garante a minha e a sua salvação. Vamos viver para Deus.
Se Deus hoje te chama a trabalhar algo, se Ele quer trabalhar algo em você, não se renda. Creia, descanse, confie e que o Senhor te abençoe. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu imenso amor, pela tua graça, pela tua bondade. Trabalhe o nosso coração, Pai. Molda, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, nos dá um coração sensível, nos leva ao mais profundo. E faz isso, Senhor, para a tua glória. Tem coisas que a gente não entende, Senhor. Mas eu quero te pedir, revela a verdade. Venha lapidar o nosso coração. Que Cristo seja o centro, o Senhor da nossa vida. Retira de nós, Pai, todo o medo. Talvez exista alguém aqui hoje assim, um medo profundo do que pode acontecer. Talvez alguém que se sinta exatamente assim, isolada, como que se estivesse no ventre de um grande peixe. Parece que perdeu absolutamente tudo. Mas, ó Deus, que nesse momento de isolamento seja o momento do Senhor lapidar o coração, transformar o coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. E se o Senhor está mostrando isso, é porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor tem um plano maior e melhor. Obrigado, Pai, porque os nossos planos humanos falham, porque a gente não consegue ver aquilo que está além daquilo que está diante de nós. Mas o Senhor vê e conhece todas as coisas. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Obrigado, Pai. Agora nós queremos consagrar esses elementos da ceia para o teu serviço. Que seja um meio de graça para nós e que fortaleça a nossa fé e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.